Para ter acesso a esse audiobook completo, basta entrar em contato comigo e pedir para participar do nosso canal do Telegram. Para isso, leia o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Por apenas R$ 10 por mês, lembrando que você pode cancelar a assinatura a qualquer momento sem problemas. Você terá acesso a esse e diversos outros audiobooks completos diariamente. Você também vai poder pedir qualquer audiobook que queira escutar e nós fazemos para você. Te esperamos por lá. Para todos aqueles que buscam o caminho de volta para casa. Sim, eu tenho truques no bolso, tenho artimanhas na manga. Mas sou o oposto de um ilusionista. Ele lhe dá a ilusão com aparência de verdade. Eu lhe dou a verdade sob o agradável disfarce da ilusão. Tennessee Williams. O zoológico de vidro. Grãos de poeira, algo mais. No meu sonho, pequenos feixes de luz infiltravam-se pelas árvores de uma floresta antiga. Era seguro ali. Eu não sabia como sabia disso. Simplesmente sabia. Eu queria correr o mais rápido possível. A coceira enlouquecedora para me transformar rastejava sob minha pele, e eu precisava ceder. Não cedi. Folhas estalaram sob meus pés. Passei a mão pelo tronco de um velho olmo. Era áspero. E depois úmido por causa de um filete de seiva. Esfreguei entre os dedos, pegajoso e morno. As árvores sussurravam. Diziam, aqui, aqui, aqui. Diziam, aqui é onde você pertence. Diziam, aqui é onde você deve estar. Diziam, isso é bando e vida e canções no ar, canções que são cantadas porque isso é lar, lar, lar. Fechei os olhos e respirei fundo. A luz parecia mais brilhante na escuridão. Pequenos grãos de poeira rodopiavam. Levei a seiva em meus dedos à língua. Tinha um gosto antigo. E forte. E um rosnado baixo à minha direita. Abri os olhos. Um lobo branco estava parado a certa distância entre as árvores. Tinha manchas pretas no peito, nas pernas e nas costas. Eu não o conhecia. Ele. Mas pensei que era. Ele. De algum modo familiar, como se estivesse bem ali na ponta da minha língua, misturando-se à seiva de olmo e... Seus olhos começaram a arder em um vermelho fogo. Um alfa. Não senti medo. Aquilo, ele, não estava ali para me machucar. Eu não fazia ideia como sabia disso. Talvez fossem as árvores. Talvez fosse aquele lugar. Talvez fosse a seiva revestindo minha garganta. Olá, cumprimentei. O alfa bufou, sacudindo a cabeça. Não sei onde estou. Acho que me perdi, falei. Ele arranhou o chão, traçando linhas irregulares na terra e na grama. Você sabe onde eu estou? Perguntei. E ele disse, você está muito longe. Ele soava como a voz das árvores. Ele era a voz das árvores. O alfa falou, você não pertence a mim, você não é meu, mas você poderia ser por causa de quem você é. Não sei quem eu sou, admiti, e foi terrível dizer isso em voz alta, mas, depois que as palavras saíram, eu me senti mais leve. Quase livre. O alfa deu um passo em minha direção. Eu sei, garoto, mas você saberá, eu prometo, você saberá, você é importante, você é especial, você é. Um relâmpago iluminou o céu, e eu vi que estava cercado. Dezenas de lobos se moviam por entre as árvores. Seus olhos eram vermelhos e laranja e violeta. As árvores balançavam de um lado para o outro com um vento feroz. Achei que eu seria levado pela ventania, carregado para o céu escuro acima e tragado pela tempestade. Os lobos pararam. Inclinaram a cabeça para trás em uníssono. E uivaram. O som me rasgava por dentro, me destruía, esmagava meus ossos até virarem pó. Eu não conseguia me mover, não conseguia respirar, não conseguia encontrar uma forma de fazê-lo parar, e eu não queria fazê-lo parar. Isso foi o que mais me afetou, que eu não queria que parasse. Queria ser consumido, sentir minha carne rasgar e sangrar na terra sob meus pés, queria me sacrificar para saber que eu importava, que significava algo para alguém. O alfa disse, não, você não pode, não é disso que se trata, é diferente, isso é mais porque você é mais? Mãos pousaram em meus ombros. Uma voz sussurrou no meu ouvido. Dizia. Robbie. Robbie, pode me ouvir? Ouça minha voz. Escute. Você está seguro. Eu estou com você. Você poderia me ouvir, meu bem? Por favor. As mãos apertaram meus ombros, seus dedos cravaram na minha pele, e eu fui puxado para trás, voando pelas árvores. Os lobos gritavam, gritavam, gritavam suas canções de fúria e horror, e enquanto o mundo começava a se partir ao meu redor, enquanto ele se estilhaçava em pedaços como vidro, um lobo saiu das sombras. Era cinza escuro, com listras pretas e brancas no rosto e entre as orelhas. E, em sua boca, carregava. Arfei ao me sentar, com a respiração pesada. Por um momento, eu não sabia onde estava. Havia lobos e árvores, eles estavam se despedaçando, e eu precisava juntá-los novamente. Precisava encontrar todas as formas de fazer as peças se encaixarem, de torná-las inteiras mais uma vez para que eu pudesse. Está tudo bem, disse uma voz gentil. Robbie. Você está bem. Foi só um sonho. Você está seguro. Pestanejei rapidamente, tentando recuperar o fôlego.
O homem ao lado da minha cama parecia preocupado, as linhas profundas em seu rosto enrugado ainda mais pronunciadas. Ele usava roupas de dormir. Seus pés estavam descalços, e eram magros e ossudos. Seu cabelo já tinha caído havia muito tempo, e manchas senis pontilhavam seu couro cabeludo e as costas de suas mãos. Ele estava curvado, mais pela idade avançada do que pela preocupação. Mas seus olhos eram firmes e gentis, e ele era real. Ezra. Eu me acalmei imediatamente. Sabia onde estava. Estava no meu quarto. Na casa que dividia com ele. Eu estava em casa. Jesus Cristo, murmurei, olhando para o emaranhado de cobertores ao redor da minha cintura e pernas. Eu estava suando, e meu coração martelava contra o peito. Esfreguei o rosto com uma das mãos, tentando me lembrar das imagens residuais que dançavam por trás dos meus olhos. Ezra balançou a cabeça. Os sonhos de novo? Desabei de volta na cama, cobrindo os olhos com o antebraço. Sim. De novo. Achei que já tinha superado isso. A cama afundou quando ele se sentou ao meu lado. Embora eu estivesse superaquecido, o ar no meu quarto era frio. A primavera estava atrasada aquele ano, e ainda havia um pouco de neve no chão no início de maio, embora fosse principalmente lama suja. Era quase lua nova, ainda repuxando meu subconsciente como um anzol. Ezra gentilmente afastou meu braço do rosto e pressionou as costas da mão contra minha testa. A preocupação em sua voz era evidente quando ele disse: Não pode forçar, Robbie. Quanto mais você tenta, pior fica. Ele hesitou. Aconteceu alguma coisa hoje? Você estava quieto no jantar. Se quiser falar sobre isso, meu bem, sou todo ouvidos. Suspirei enquanto ele retirava a mão. Abri os olhos, encarando o teto. Meu coração estava desacelerando, e o sonho estava desaparecendo. Eu me sentia mais calmo, de alguma forma. Capaz de pensar. Imaginei ser por causa do homem ao meu lado. Ele era o chão sob os meus pés. O mais próximo de um pai que eu já tivera, e apenas tê-lo por perto era o suficiente para me trazer de volta à realidade. Virei a cabeça para olhá-lo. Parecia preocupado. Estendi a mão e segurei a dele, sentindo os ossos frágeis sob a pele fina como papel. Não é nada. Ele bufou. Acho difícil de acreditar. Você pode até enganar todos os outros, mas eu não sou como eles. E você sabe disso. Tente de novo. É. Eu sabia disso. Procurei as palavras certas. É que... Sacudi a cabeça. Você já parou para pensar que pode ter algo mais lá fora? Algo maior? Maior do que o quê? Do que isso. Eu não conseguia encontrar outra maneira de transformar meus pensamentos confusos em palavras coerentes. Ele assentiu lentamente. Você ainda é jovem. Não é incomum pensar essas coisas. Ele olhou para nossas mãos unidas. Na verdade, acho que é bem normal. Eu era assim quando tinha sua idade. Isso fez com que eu me sentisse um pouco melhor. Todos aqueles séculos atrás? Ele soltou uma risada áspera e seca. Era um som que eu não ouvia com tanta frequência quanto gostaria. Engraçadinho, falou. Não sou tão velho assim. Pelo menos, ainda não. Sua risada diminuiu. Eu me preocupo com você. E sei que vai me dizer para não fazer isso, mas não vai me impedir. Eu não estarei aqui para sempre, Robbie, e... Eu grunhi. De novo, não. Você não vai a lugar nenhum tão cedo. Não vou deixar. Não acho que a decisão será sua. É mesmo? Vamos ver então. A ideia me deixava desconfortável. Ele era tão frágil. Tão quebradiço. Os humanos geralmente eram, e eu não suportava a ideia de acontecer alguma coisa com ele. Era um bruxo, claro, mas havia um limite do que a magia poderia fazer. Certa vez, perguntei o que aconteceria se ele aceitasse a mordida. Falei que poderíamos correr juntos sob a lua cheia, e ele me abraçou forte, esfregando minhas costas enquanto me dizia que bruxos nunca poderiam ser lobos. Sua magia jamais permitiria isso. Ele disse que, se fosse mordido por um alfa, a magia de lobo e a magia de bruxo o destruiriam. Nunca mais toquei no assunto. Ele apertou minha mão. Eu sei que você faria muita coisa por mim. Qualquer coisa, corrigi. Eu faria qualquer coisa. Mas precisa se preparar. Não pode ficar estagnado, Robbie. O que significa que precisa começar a pensar no que vem pela frente. É sobre esse algo a mais que você acabou de mencionar. E, por mais que eu deseje poder ficar com você para sempre, as coisas nem sempre serão assim. Mas não tão cedo, não é? Perguntei rapidamente. Ele revirou os olhos, e eu o amei por isso. Eu estou bem. Ainda tenho alguns truques na manga. Não é algo com que precise se preocupar. Engraçado ouvir isso de você. Ele franziu a testa. Nem pense que eu não percebi como você fez essa conversa passar a ser sobre mim. Não faço ideia do que você está falando. Espero mesmo que não esteja achando que eu vou cair nessa. Sobre o que foi o sonho dessa vez? Virei o rosto para o outro lado. Não consegui olhar para ele quando falávamos sobre isso. Estranhamente, parecia uma traição. Foi o mesmo. Ah. Os lobos nas árvores. É. Engoli em seco. Eles. O alfa branco? Sim. O que você acha que significa? Dei de ombros.
Não sei. Poderia significar qualquer coisa. Ou absolutamente nada. Você o reconheceu? Balancei a cabeça. E tinha outros. Muitos. E eles estavam uivando. Cantando, eu quase disse, mas me contive no último segundo. Era como se estivessem me chamando. Entendo. Tinha mais alguma coisa? Algo diferente? Sim. O lobo cinza com listras pretas no rosto, carregando uma pedra na boca. Eu nunca tinha visto esse antes. Afastei minha mão da dele e esfreguei a junção entre o pescoço e o ombro. Não, falei. Nada além disso. Acho que ele acreditou em mim. E por que não acreditaria? Sempre fui honesto com ele. Não teria motivo para pensar o contrário. Você sempre teve dificuldade em encontrar o seu lugar, disse ele. Talvez seja apenas uma manifestação do seu desejo de pertencimento. Aqui é o meu lugar. Com você. As palavras tinham um gosto de queimado. De fumaça e cinzas. Eu sei. Mas você é um lobo, Robbie. Precisa de mais do que eu posso oferecer. Esses laços que você fez com o bando são temporários. Apenas para evitar que você se torne um ômega. É um fardo para você. Consigo perceber isso, mesmo que você não perceba. Abri um sorriso forçado enquanto me virava para ele novamente. É o suficiente, por enquanto. Ele deu um tapinha no meu joelho por cima dos cobertores. Se você tem certeza. Ele não parecia convencido. Tenho. Não quis te acordar. Ele riu de novo. O sono tem me escapado ultimamente. É normal quando você envelhece. Vai saber disso um dia. Está tarde. Ou, dependendo do ponto de vista, cedo. Tente descansar, meu bem. Está precisando. Ele se levantou com um resmungo, os joelhos estalando. As mangas de suas roupas de dormir subiram em seus braços, revelando tatuagens antigas que pareciam apagadas e desbotadas. Ele já estava na porta quando parou e olhou por cima do ombro. Você sabe que pode falar comigo sobre qualquer coisa, não é? O que quer que me diga, ficará só entre nós. Eu sei. Ele assentiu. Achei que fosse dizer mais alguma coisa, mas não disse. Fechou a porta atrás de si, e o chão rangeu enquanto ele caminhava pelo corredor de nossa pequena casa em direção ao seu quarto. Eu ouvi os batimentos do coração dele. Eram lentos e altos. Eu me virei de lado, com os braços sob o travesseiro e o queixo apoiado no pulso. A única janela do meu quarto dava para um trecho solitário de floresta. O sonho já estava desaparecendo. Antes parecia vibrante e vivo, mas agora era quase translúcido. Eu mal conseguia me lembrar do gosto da seiva na língua. Ouvi os batimentos do coração de Ez enquanto fechava os olhos. Não voltei a sonhar naquela noite. O suficiente, quieto como um rato. Nas proximidades da fronteira com o Canadá e às margens do Refúgio Nacional de Vida Selvagem de Aroostook, uma mistura de florestas antigas e novas que pareciam nunca secar, havia uma cidade esquecida pelo mundo humano. E era melhor assim. À primeira vista, Cassville, no Maine, não era nada. Não havia nenhuma rodovia principal por quilômetros. A única prova de que Cassville tinha um nome era uma placa antiga ao longo de uma estrada de 2 pistas. A placa, enferrujada e desbotada, era sustentada por 2 postes com uma pintura preta descascada. Letras douradas diziam Bem-vindo a, e letras brancas sobre o fundo preto diziam Cassville. Abaixo dessas palavras estava escrito Fundada em 1879. Na parte inferior, havia uma pequena pintura de uma árvore com uma casa de fazenda e um silo ao longe. Qualquer um que encontrasse o caminho para Cassville, geralmente por acidente, veria antigas casas de fazenda e ruas sem um único semáforo. Havia uma pequena mercearia, uma lanchonete com uma placa de neon piscando que dizia Bem-vindo, um posto de gasolina e um antigo cinema que exibia filmes de tempos passados, principalmente de monstros granulados em preto e branco. E era só isso. Exceto que era mentira. Ninguém vivia nas antigas casas de fazenda. Havia pessoas que trabalhavam na mercearia, na lanchonete e no posto de gasolina. Até no cinema. Mas ninguém ficava em Cassville. Porque, logo além dos limites dessa cidade esquecida, estava o lago Butterfield. Muros altos o cercavam por todos os lados, com pedras de pelo menos 1 metro de espessura, reforçadas com vergalhões. Dentro desses muros havia um complexo. E era lá que residia o bando mais poderoso da América da Norte, e provavelmente do mundo. Eu não morava no complexo. Ele fazia minha pele parecer eletrificada. Eu não gostava disso. Saindo do lago Butterfield, havia a estrada Woodman, feita de terra e cascalho. Se alguém seguisse pela estrada Woodman até o fim, chegaria a um portão de metal. E, além do portão, mais fundo na floresta, havia uma pequena casa. Não era muita coisa. Já fora outrora para lenhadores que cortavam as árvores até meados do século XX. Tinha 2 quartos. Um banheiro pequeno. Uma varanda com 2 cadeiras. A cozinha era suficientemente funcional para 2 homens, e era isso. Só isso. Era o suficiente. Na maior parte do tempo. Havia dias em que eu precisava do silêncio. Ficar longe de todos. Dias em que eu me transformava e corria pelo refúgio de vida silvestre, sentindo a terra úmida sob minhas patas e as folhas batendo contra o meu rosto. Eu corria até não aguentar mais, com os pulmões queimando no peito e a língua pendendo para fora da boca. Eu entrava cada vez mais fundo no refúgio, longe das vistas e sons do complexo.
Longe dos outros lobos. Longe dos bruxos. Até mesmo de Ezra. Ele entendia. Eu desabava sob uma árvore centenária, deitado de lado, ofegante. Era o instinto que me guiava até ali, e eu rolava na grama, virava de barriga para cima e deixava o sol aquecer meu ventre. Os pássaros cantavam. Os esquilos corriam e, embora eu pudesse persegui-los e comê-los, geralmente os deixava em paz. Eu tinha uma relação estranha com as árvores. Minha mãe me colocará em uma momentos antes de meu pai matá-la. Eu tinha 6 anos. Memórias são coisas engraçadas. Se me perguntassem o que eu estava fazendo um ano antes, em qualquer dia, eu provavelmente não me lembraria, a menos que alguém me falasse. Mas eu me lembro dos meus 6 anos de idade com uma clareza assustadora. Pelo menos de alguns dias. Eram lampejos brilhantes, momentos que formigavam na minha pele. Eu me lembro de um bando. Éramos em 6. Uma era alfa, forte e gentil. Ela encostava o nariz no meu cabelo e inspirava. Outra era sua parceira, uma mulher mais velha que, quando ria, inclinava a cabeça para trás e segurava os lados do corpo. Uma era uma mulher chamada Denise. Ela era quieta e bela. Quando se movia, parecia que mal tocava o chão. Eu a perguntei uma vez se ela era um anjo. Ela me pegou no colo e fez cócegas na minha barriga. Sua parceira era uma mulher negra, com dentes muito brancos e um sorriso malicioso. Ela tinha um jardim. Me dava tomates, e nós os comíamos como se fossem maçãs, com suco e sementes escorrendo pelos queixos. A outra era minha mãe. O nome dela era Beatrice. E ela era a pessoa mais maravilhosa do meu mundo inteiro. Dormíamos no mesmo quarto. À noite, ela sussurrava para mim e dizia que estávamos seguros ali, que não precisávamos mais fugir. Que poderíamos ter um lar. Que ela jamais deixaria nada acontecer comigo. Eu acreditava nela. Ela era minha mãe. Eu não entendia por que estávamos fugindo ou há quanto tempo fazíamos isso. Havia noites em que dormíamos em um carro velho que minha mãe orava antes de tentar ligar, dizendo: "Vamos lá, por favor, Deus, só me dê isso." Ela girava a chave e o motor tossia e tossia, até que finalmente pegava. Então ela soltava uma risada triunfante, batendo as mãos no volante e sorrindo para mim enquanto dizia: "Viu só? Estamos bem. Estamos bem." Denise nos encontrou dormindo no carro, numa estrada de terra, escondidos atrás de um pequeno matagal. Minha mãe me acordou, apertando-me contra o peito. Olhei para fora pelo para-brisa e vi uma mulher estranha sentada no chão, na frente do carro. Ela acenou para nós. "Loba", sussurrou minha mãe. O carro não ligava. Não fazia nenhum som. A mulher estranha inclinou a cabeça para nós. Ela falou em uma voz baixa, mas meus ouvidos eram aguçados, então consegui ouvi-la. "Está tudo bem. Não vou machucar vocês", disse ela. Estávamos no território de outro lobo. Ela nos levou até a Alfa, em uma cabana velha com 2 chaminés. Minha mãe me segurava apertado. Os olhos da Alfa brilharam em vermelho. Minha mãe tremia. "Você tem alguma coisa para comer?" "Estou com fome", falei. A Alfa sorriu. "Sim. Acho que temos." "Você gosta de bolo de carne?" Eu não sabia o que era bolo de carne. Disse isso a ela. O sorriso dela diminuiu. "Por que não experimenta? Se não gostar, podemos fazer outra coisa." Eu adorei bolo de carne. Achava que nunca tinha comido algo tão bom antes. Comi até minha barriga doer. A Alfa ficou feliz. Nós continuamos por lá. Na primeira noite, minha mãe se enrolou ao meu redor. Ela beijou o topo da minha cabeça e sussurrou: "O que você acha, filhote?" Eu bocejei. Estava cansado, e dormir em uma cama pela primeira vez em muito tempo era bom. "É", disse ela. "Também acho." Passaram-se dias. Semanas. A Alfa perguntou: "E o pai dele?" Eu estava desenhando na mesa da cozinha. Elas me deram todos os gizes de cera que eu poderia querer na vida. Também havia canetinhas, mas a maioria tinha secado porque as tampas estavam faltando. "Caçador", sussurrou minha mãe com a voz embargada. Pensei que ele fosse meu." Olhei para cima e vi que ela estava chorando. Eu conseguia sentir o gosto disso no fundo da língua. Havia um cheiro azedo no ar, como algo estragado. Naquele momento, eu não reconheci o que era. Mais tarde, eu saberia. Era vergonha. Antes que eu pudesse ir até ela, a Alfa se levantou e envolveu minha mãe em seus braços. Ela a abraçou apertado e disse que entendia. O cheiro azedo desapareceu depois de um tempo. Passaram-se meses. Meses em que ficamos parados e parecia que havíamos encontrado um lugar ao qual pertencer. Éramos como uma árvore, e nossas raízes estavam crescendo no solo, tornando-se mais fortes dia após dia. Nossa cama começou a ter o nosso cheiro. Era bom. Não durou. Tudo queimou. Acordei com o cheiro, e não era como a vergonha. Era fogo. Lobos uivavam. Minha mãe me levantou da cama. Os olhos dela estavam arregalados e cheios de pânico. Houve um estrondo alto vindo de algum lugar na cabana, e ouvi gritos de homens. Era a primeira vez em muito tempo que eu ouvia uma voz masculina, porque a Alfa não permitia homens em seu bando. Ela me disse que eles não tinham utilidade e piscou para mim, dizendo que eu seria a exceção.
Foi o momento em que me senti mais feliz em muito tempo, porque eu seria um bom homem. O melhor que já existiu. Era o que minha mãe sempre dizia. Saímos pela janela. Estava escuro quando ela me colocou no chão. Pisei em uma pedra com um dos meus pés descalços e me cortei. Eu chorei, mesmo enquanto o ferimento começava a cicatrizar lentamente. Minha mãe cobriu minha boca com a mão e me pegou no colo. Ela correu. Ninguém conseguia correr tão rápido quanto minha mãe. Eu sempre acreditei nisso. Mas, naquela noite, ela não conseguiu correr rápido o suficiente. A árvore para a qual ela me levou era antiga. Centenária. Denise tinha me contado que ela era especial, que era a rainha da floresta e protegia tudo que estava sob sua sombra. Na primavera, as raposas tinham seus filhotes no espaço oco na base dela. Estava vazio quando minha mãe me empurrou para dentro. Havia folhas secas e relva ali dentro, e era macio. Minha mãe se agachou, seus cabelos pretos caindo ao redor do rosto. Ela tinha fuligem nas bochechas, nas mãos. Usava óculos, apesar de não precisar deles. Dizia que faziam ela se sentir melhor consigo mesma. Mais inteligente, de alguma forma. Ela achava isso bobo, mas eu nunca tinha visto ninguém mais bonita. Fique aqui, disse ela. Não importa o que aconteça, não importa o que você ouça, não saia até eu voltar para te buscar. Mesmo que ouça alguém chamando seu nome, não se mova. É um jogo, lobinho. Você está se escondendo, e não pode deixar ninguém te encontrar. Eu assenti, porque já tinha jogado esse jogo antes. Quieto como um rato. Isso mesmo. Quieto como um rato. Aqui, segure isso para mim. Ela tirou os óculos do rosto e os colocou no meu. Eram grandes demais e escorregaram no meu nariz. Ela estendeu a mão e tocou minha bochecha. Eu te amo. Para sempre. E então ela se transformou. A loba dela era cinza como nuvens de tempestade. Tinha linhas pretas no focinho e entre as grandes orelhas. Ela olhou para mim uma última vez, e os olhos dela brilharam em laranja. E então ela se foi. Eu fiquei na árvore. Era um jogo, e eu não queria perder. Mesmo quando ouvi os lobos ganindo de dor, eu fiquei. Mesmo quando ouvi homens gritando, eu fiquei. Mesmo quando ouvi o som de tiros, eu fiquei, embora cobrisse os ouvidos. Eu fiquei mesmo quando ouvi uma voz chamando meu nome enquanto o céu começava a clarear. Uma voz masculina. E era familiar, como se eu já tivesse ouvido antes. Robbie, onde você está, filho? Apareça, 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 dizia a voz. Não me reconhece? Dizia a voz. Robbie, por favor. Sou seu papai, dizia a voz. Quieto como um rato, eu fiquei. Por fim, as vozes desapareceram. Mas ainda assim eu fiquei. Depois, me disseram que eu fiquei naquele tronco oco por 3 dias. Eu não me lembrava da maior parte disso, apenas de breves momentos em que encontrei uma castanha e a comi porque estava com fome. Ou de quando precisei fazer xixi, então fui num canto, e o cheiro continuou me fazendo engasgar mesmo horas depois. Por fim, os lobos me encontraram. Cobriram meus olhos enquanto me tiravam de lá. Perguntaram quem eu era. O que tinha acontecido. Quem tinha feito aquilo. Quieto como um rato, falei para eles enquanto me levavam embora. Vocês têm água? Minha mãe também vai estar com sede. Ela corre muito rápido. Eu vou encontrá-la. Sou bom em rastrear. Ela não vai fugir de mim. Vi os restos da cabana, carbonizados e ainda fumegantes. Nunca mais vi Denise ou sua parceira. Nunca mais vi a Alfa ou sua parceira. Mas vi minha mãe uma última vez. Seu pelo estava cheio de sangue, e eu gritei para as moscas ao redor de sua cabeça, mas os lobos me levaram para longe. Memórias são coisas engraçadas. Eu as carregava como cicatrizes. Visto de fora, o complexo dentro dos muros ao redor do lago Butterfield parecia um cartão postal. As casas eram grandes e bem cuidadas. A maioria delas tinham cais que descia até o lago. Crianças corriam pelos caminhos de terra, rindo e gritando para a loba gigante que as perseguia. Elas estavam indo até uma casa na extremidade leste do lago, que havia sido convertida em escola. Eu já tinha frequentado uma escola como aquela, longe dali, onde havia aprendido a escrever, a dividir, a rastrear e a distinguir cada cheiro maravilhoso, além de uivar para a lua. Algumas das crianças esbarraram em mim, agarrando minhas pernas e exigindo que eu as protegesse do grande lobo mau que as perseguia. Um pequeno filhote, chamado Tony, escalou minhas pernas e meu peito, agarrando-se em mim. Ele entortou meus óculos no rosto enquanto gritava que não queria ser comido. Me salve, Robbie, me salve. Eu ri enquanto girava no ar, e as outras crianças me cercaram, exigindo a sua vez. Rosnei para elas de forma brincalhona, mostrando os dentes. Elas fizeram o mesmo. Não sei se consigo salvar você, falei para Tony. Talvez você precise me salvar. Tony arfou. Eu consigo. Estou aprendendo. Veja. Ele apertou os olhos para mim, cerrando a mandíbula até que seu rosto começou a assumir um tom preocupante de vermelho. E então, apesar de brevemente, seus olhos brilharam em laranja. Uau, falei. Olha só para você. Está indo muito bem. Vai ser um lobo incrível um dia. Ele deu um grito de alegria, contorcendo-se tanto nos meus braços que quase o deixei cair. As outras crianças também quiseram me mostrar seus olhos, e a maioria conseguiu fazer com que brilhassem em laranja.
As que não conseguiram pareceram desapontadas, mas eu disse que daria certo quando estivessem prontas, e elas sorriram. A loba que as perseguia, a professora, rosnou baixinho, e eu coloquei Tony no chão. As crianças correram em direção à escola. Cheias de energia, hein? Comentei. Ela bufou, encostando-se em mim, e os laços entre nós se iluminaram. Era como uma corda tensionada vibrando no escuro, reverberando na minha mente. Fechei os olhos com a intensidade disso, e eu. Eu vejo você. Dei um passo para trás com a voz estranha na minha cabeça. Eu não sabia o que era. Não a reconhecia. Não tinha vindo de ninguém que eu conhecia. De ninguém do complexo, pelo menos. Ela ecoou na escuridão, e então desapareceu. A loba inclinou a cabeça para mim, e consegui sentir a pergunta que ela fazia sem precisar de palavras. Abri um sorriso forçado. Estou bem. Não dormi muito esta noite. Grande dia. Sabe como eu fico? A loba bufou, arranhando o chão. Encostou-se em mim mais uma vez, e o cheiro dela na minha pele era doce e quente. Ela ergueu a cabeça e empurrou meus óculos de volta para o lugar com o focinho. As lentes embaçaram brevemente, e ela bufou de novo quando eu fiz uma careta. Tá, tá. Você precisa dar sua aula, Sonari. Anda logo. Aquele fio entre nós foi puxado novamente, e ela saiu trotando atrás das crianças. Fiquei olhando ela se afastar. Comecei a sentir um início de dor de cabeça. Esfreguei o pescoço, lutando contra o impulso de me transformar e correr para as árvores. Era uma coceira que eu não conseguia aliviar. Pelo menos, ainda não. Eu tinha um trabalho a fazer. Pessoas, tanto lobos quanto bruxos, acenavam para mim enquanto eu caminhava pelo complexo. Eu respondia com saudações, mas não parava para conversar. Eu precisava ir a um certo lugar, ver uma certa pessoa. Ela não gostava quando eu me atrasava. Alguns lobos não me aceitavam, mas eu já estava acostumado. Eu ocupava uma posição que eles achavam que eu não merecia, levando em consideração o pouco tempo que estava ali. Eu não dava a mínima para o que achavam. Eu tinha confiança da alfa e do bruxo dela, e isso era tudo que importava. Mas a maioria era amigável. Diziam meu nome como se estivessem felizes em me ver, como se eu importasse. Inspirei fundo o ar do complexo e da floresta, ouvindo os lobos se moverem ao meu redor, o dia que apenas começava. Era sempre assim desde que eu chegara a Casfell. Tudo muito movimentado, tantas peças trabalhando juntas. Havia uma casa isolada de todas as outras, no meio das árvores. As crianças não se aproximavam dela. A maioria dos adultos também não. Era uma casa normal, com venezianas verdes escuras e paredes brancas. Mas ficar perto dela era como atravessar um curso de água, e isso me fazia espirrar. Um lobo estava parado em frente à casa, com os braços cruzados sobre o peito largo, apoiado na porta. Ele acenou com a cabeça quando me aproximei. Robbie. Ei, Santos. De guarda de novo? Ele semicerrou os olhos para mim. Sorteio, fazer o quê? Parece que o sorteado é sempre você. Ele deu de ombros. Alguém tem que fazer isso. Apontou com a cabeça para a porta atrás dele. Não é como se fosse difícil. O cara mal consegue se mexer. Desde que eu não tenha que limpar a bunda dele depois que ele se caga, tudo bem por mim. Tem trabalhos piores. As barreiras ao redor da casa faziam minha pele formigar e meu nariz coçar. Eu não sabia como Santos aguentava ficar tão perto dessa magia. Um código, como um painel metafísico cuja combinação só alguns sabiam, desfazia as barreiras. A maioria não entrava, a menos que Ezio estivesse junto, e mesmo assim era jogo rápido. Ninguém ficava muito tempo com o prisioneiro. Monstros precisavam ser mantidos trancados para o bem de todos. Mesmo assim, eu tinha curiosidade sobre ele, sobre o que tinha feito. Só algumas pessoas sabiam. Eu não era uma delas. Santos balançou a cabeça devagar. Você sabe que não. Completamente vazio por dentro. Não sabe nem quem é, muito menos onde está. Ele fez uma expressão estranha. Não era maldosa, mas desagradável. Por que você se importa? Franzi a testa. Eu, não sei. Não me importo. Claro que não, repetiu ele, com um sorriso cruel nos lábios. Santos não gostava de mim. Você não tem um compromisso? Essa passou por aqui já faz um tempo, o que significa que você está atrasado. Soltei um xingamento. Não sei por que ele não me esperou. Ele sabe como você é de manhã. Continue assim, Santos. Vamos ver aonde isso vai te levar. Ele soltou uma risada zombeteira. Claro, Robbie. Acenei para ele e fui embora. Olhei por cima do ombro para espiar a casa mais uma vez. Pensei ter visto movimento em uma das janelas, mas disse a mim mesmo que era apenas um truque de luz e sombra. A maior casa do complexo era uma cabana de 2 andares com uma ampla varanda coberta que dava para o lago. As janelas estavam abertas, permitindo a entrada do ar fresco. Subi os degraus da varanda e a madeira rangeu sob minhas botas. Hesitei por um momento antes de abrir a porta. O interior da cabana era espaçoso. Uma lareira ardia intensamente, e lobos se movimentavam apressados pelo andar térreo. Alguns me dirigiam um olhar, mas a maioria me ignorava. Estavam ocupados, e a alfa de todos gostava de mantê-los assim. Subi as escadas até o 2º andar, mantendo-me próximo ao corrimão enquanto uma mulher que eu conhecia vagamente descia as escadas às pressas. Ela sorriu para mim ao passar, mas não parou.
A casa era barulhenta e estava sempre movimentada, com pessoas indo e vindo. Cheguei ao topo das escadas. À minha esquerda, 5 portas levavam a quartos e banheiros. À minha direita, havia um armário e um par de portas que davam para o escritório. Senti algo forte pulsar dentro de mim, puxando-me em direção às portas duplas. Ela sabia que eu estava ali, mesmo que a sala fosse à prova de som. Fazia parte de ser a alfa de todos. Eu pertencia a ela, e ela sempre podia me encontrar. Bati na porta antes de abri-la. Ezra estava sentado em uma cadeira em frente a uma pesada mesa de escritório. Havia uma cadeira vazia ao lado dele. Ele não se virou para me olhar, mas senti sua magia se enroscar em mim. Eu apreciava essa sensação mais do que a dela. Achava que ela sabia disso, mas nunca tocamos no assunto. E lá estava ela, sentada atrás da mesa, a alfa de todos. Michelle Hughes cruzou as mãos à sua frente e disse: "Você está atrasado, Robbie." Rebeldia explícita do lobinho. Enquanto fugíamos, com caçadores em nosso encalço com uma persistência assustadora, minha mãe fazia de tudo para manter as coisas normais para mim. Às vezes, conseguíamos pagar por um motel barato. Eles eram sempre decadentes e tinham um cheiro horrível, mas ela dizia que precisávamos ser gratos pelas pequenas coisas. Algumas noites, ela ficava comigo, enrolada ao meu redor, sussurrando suavemente no meu ouvido. Ela me contava sobre um lugar onde poderíamos ser livres. Onde poderíamos nos transformar e sentir a terra sob nossos pés sem medo de que alguém nos machucasse. Ela dizia que havia rumores sobre um lugar muito, muito longe, a oeste, onde lobos e humanos viviam juntos em harmonia. Eles se amavam, ela sussurrava, porque era isso que um bando deveria fazer. E ela me contava outras histórias, pequenas coisas que faziam meu coração doer. Sobre como o avô dela era doce e amoroso. Ele sempre lhe dava balas de fruta quando ninguém estava olhando. Sobre a primeira vez que ela se transformará e vir o mundo em tons de lobo. Sobre como ela havia cometido erros, mas não podia ficar muito brava porque esses erros a tinham levado até mim. Ela dizia que, em um mundo perfeito, meu pai nos amaria. Que ele não se importaria com o que éramos. Que ele não teria se aproveitado dela. Que, no meu nascimento, as coisas teriam mudado para ele. Caminhei ao redor da escrivaninha e parei ao lado de uma estante antiga repleta de textos e tomos que guardavam a história dos lobos. Não queria parecer ansioso demais. Ainda estávamos nos conhecendo, mas tínhamos tempo. Quando a conheci, achei que fosse fria e calculista. Demorei para enxergar além disso. Não era exatamente uma fachada, e sim uma consequência de sua posição. Uma vez que se ultrapassava essa barreira, ela era uma boa alfa. E ela confiou em mim. Me deu um lar. Eu devia a ela. Ela se levantou, e eu inclinei a cabeça para trás em deferência, expondo o pescoço. Seus olhos brilharam em vermelho e ela deslizou um dedo ao longo da minha garganta. Seu cheiro era picante e afiado. Ezra me disse que você tem sonhado de novo, disse ela em um tom baixo. Lancei um olhar rápido para ele antes de voltar a encará-la. Michelle era uma mulher baixa, magra e pálida. Mas eu nunca me deixei enganar, nem quando a conheci. Ela era mais forte do que qualquer alfa que eu já tinha conhecido. Parte disso adivinha do fato de ela ser a alfa de todos. Parte adivinha de sua linhagem. Se as coisas chegassem ao ponto de uma luta, não seria uma luta justa. Ela me venceria facilmente. Não foi. Balancei a cabeça. Não foi nada. Só um sonho. O mesmo de sempre, no entanto. Ela tamborilou os dedos na escrivaninha. Aparentemente, respondi de má vontade. E o que você acha que é? Nada. Só, provavelmente algo do passado. A expressão dela se tornou mais suave. Ele não pode mais te machucar. Já está morto há muito tempo, Robbie. Os lobos que te encontraram se certificaram disso. Aqueles caçadores se foram. Eu sei, falei com sinceridade. Por isso você não deveria se preocupar. Estou bem. Sorri para tranquilizá-la. Ela parecia cética. Me conte se acontecer de novo. Claro. Ótimo. Obrigada, Robbie. Você é um bom lobo. Pode se sentar. Senti um calor tomar conta de mim com o elogio da alfa. Dei a volta na escrivaninha novamente, dirigindo um olhar irritado para Ezra por ter dado com a língua nos dentes quando não deveria. Ele ouviria umas coisas mais tarde. Eu não poderia deixar Michelle duvidar de mim. Ezra me ignorou, como sempre. Eu me sentei ao lado dele, afundando na cadeira. Ezra chutou meu pé de leve, e eu suspirei enquanto endireitava a postura, com as mãos cruzadas sobre as coxas. Michelle sentou-se novamente à nossa frente. Pegou o tablet da mesa e começou a digitar na tela. Tenho uma missão para você. Fora da cidade. Ela me lançou um olhar rápido antes de voltar ao tablet. Na verdade, fora do estado. Isso chamou minha atenção. Normalmente, quando ela me mandava para algum lugar, era dentro de um raio de poucas horas de Caswell. Havia ramificações de seu bando por todo o Maine, lobos que trabalhavam pelo estado inteiro, principalmente nas cidades maiores, como Bangor e Portland. Viviam em pequenos grupos, trabalhando com humanos que não faziam ideia do que eles realmente eram, principalmente aqueles em posições de poder no governo local. Logo quando cheguei, cometi o erro de chamar isso de sua estratégia, e ela imediatamente me corrigiu. Disse que não tinha uma estratégia. Apenas queria expandir o alcance dos lobos.
Eu não entendia por que ela precisava fazer isso, já que não havia ninguém tentando se opor a ela. E por que fariam isso? Ela era a alfa de todos por uma razão. E, embora sua palavra fosse definitiva, não era absoluta. Ela ouvia seu bando, escutava suas preocupações. Se pudesse ajudá-los, ela ajudava. No começo, achei que os lobos tinham medo dela. No começo, achei que eu tinha medo dela. Mas há uma linha tênue entre medo e admiração. Tentei conter minha empolgação. Está falando sério? Ela indicou Ezra com a cabeça. Ele acha que você está pronto. Talvez eu não precisasse gritar com ele, afinal. Eu estou. Então considere isso um teste, disse ela. Para ver se ele tem razão. Acho que você vai descobrir que eu geralmente tenho, falou Ezra, num tom tranquilo. A pele ao redor dos olhos dela se contraiu brevemente. Fiquei curioso sobre o que eles estiveram conversando antes de eu chegar. Vamos ver, então, não é? Tem um bando na Virgínia. É pequeno, uma alfa e 3 betas. Não temos notícias deles há alguns meses. Franzi a testa. Caçadores? Ela balançou a cabeça lentamente. Não que eu saiba. É mais um desentendimento sobre como as coisas devem ser conduzidas. Quero que você deixe claro para eles que manter linhas de comunicação abertas é fundamental para a sobrevivência da nossa espécie. É imprescindível, especialmente nestes tempos difíceis, que estejamos sempre protegendo uns aos outros. Já enviei o arquivo para você. Peguei o celular do bolso e abri o aplicativo do Dropbox para baixar o anexo. A primeira página era uma foto. A Alfa estava no centro. Ela sorria. Era mais jovem do que eu esperava. Pela aparência, poderia estar no ensino médio. Segurava um cartaz que dizia vendido, em letras chamativas. Atrás dela, havia uma casa decadente, mal parecia habitável. À sua volta, estavam 3 homens. 2 eram jovens. Um tinha idade o suficiente para ser seu pai, embora não fossem nada parecidos. Ele era negro. Ela era branca. Todos sorriam. O restante do arquivo continha informações sobre o bando. Eu estava certo. A Alfa era mesmo jovem, acabará de completar 20 anos. Eu não conseguia nem imaginar ter tanto poder nessa idade. Vi que ela tinha herdado a posição da mãe, que falecera um ano antes. Nada de bruxo? Perguntei, lendo as anotações. Não, respondeu Michelle. Eles nunca foram grandes o suficiente para precisar de um. A mãe dela era minha amiga. Gentil. Paciente. Disposta a trabalhar pelo bem do bando. A filha é teimosa. Mas sei que, com a motivação certa, entrará nos eixos. Olhei para Michelle. Como a mãe morreu? Acidente de carro, acredita? A filha estava com ela, mas não se feriu gravemente. O poder de Alfa passou para ela. Desde então, tem sido difícil. Mas, quando se é tão jovem, tende-se a ter ideias sobre como as coisas devem ser feitas. Ela não entrou mais em contato e, ao que parece, cortou comunicação conosco. Ela quer independência, falei, voltando a olhar a foto. Eles pareciam felizes. Não dá para culpá-la por isso. Não culpo, disse Michelle, ríspida, e percebi a força em sua voz, a influência latente da Alfa. Mas há uma diferença entre independência e rebeldia explícita. É assim que as coisas funcionam, Robbie. Você sabe disso. Ela tem seu próprio bando, sim, mas todos os lobos estão sob minha jurisdição. Eu sabia. Havia lobos à margem, é claro, aqueles que tentavam se manter fora do alcance da alfa de todos. E se não tinham um alfa próprio, corriam o risco de se tornarem ômegas, de perderem a cabeça para o lobo, de se esquecerem completamente de que já foram humanos um dia. E se chegasse a esse ponto, só restava uma coisa a ser feita. Sempre era rápido. Ou pelo menos era o que diziam. Eu nunca tinha visto um ômega ser abatido. E nunca queria ver. Talvez eles só tenham se esquecido de dar notícias, sugere. Sabe como é? Estão ocupados vivendo suas próprias vidas. Acontece. Eu não sabia o motivo de estar insistindo nisso. Talvez porque entendesse o desejo de ser livre, de não ter nada pairando sobre sua cabeça. Vamos ver, disse Ezra. Vamos? Ele me olhou. Mas é claro, meu bem. Não achou que eu deixaria você ir sozinho, não é? Bem, tive esperanças. E, embora parte de mim se sentisse aliviada por tê-lo comigo, outra parte queria um pouco de independência também. A Alpha Hilves não vai precisar de você aqui? Perguntei inocentemente. Ele sorriu. Ah, tenho certeza de que ela pode se virar sem mim por alguns dias. Não é, Michelle? Sim, respondeu ela. Suponho que sim. E não é como se fossemos ficar fora por muito tempo, continuou Ezra. Se mantivermos o ritmo, é um dia de carro até Fredericksburg. Estaremos de volta antes mesmo que possa sentir nossa falta. Soltei um grunhido. Eu adorava Ezra, mas a ideia de ficar preso num carro com ele por horas era enlouquecedora. Ele tinha um péssimo gosto musical. Ele riu, como se soubesse exatamente o que eu estava pensando. Não vai ser tão ruim. Vai nos dar uma chance de tomar um ar fresco. Conhecer outros lobos. Ele tinha um brilho no olhar. Vai ver, você até conhece alguém especial. Foda-se isso. E foda-se ele. Você não vai me empurrar para cima de outra loba.
De novo não. Ora, por favor. Não houve empurrão nenhum. Não é minha culpa que a última fosse, bem, exuberante. Exuberante? Repeti, incrédulo. Ela matou um maldito urso e deixou na frente da casa. Era um urso pequeno, disse Ezra Michele. Provavelmente só tinha uns 2 anos. Mas ainda assim, bem impressionante, se parar para pensar. Ela certamente provou seu valor. Qualquer um ficaria feliz em ter Sonari como parceira. Ela entrou escondida na casa e me lambeu enquanto eu estava dormindo. Ela queria que você cheirasse como ela. Nada de errado nisso. Cruzei os braços e me deixei afundar na cadeira. Você tem uma visão muito distorcida de certo e errado. Não se lambe as pessoas sem consentimento. E ela é professora. Quem sabe o que anda ensinando para aquelas crianças sobre cortejar alguém? Vou me lembrar disso da próxima vez. Deixe um velho se divertir um pouco, Robbie. Será que é pedir demais querer ver você feliz? Soltei um suspiro, já aceitando minha derrota. Eu nunca conseguia lidar quando ele ficava sentimental, e ele sabia disso. Só, quando for para acontecer, vai acontecer, certo? Eu vou saber quando for a hora certa. Não quero forçar nada. Eu sei. Bom, se for só isso, vou me retirar. Tenho algumas coisas a resolver antes da viagem. Michelle assentiu. Está bem. Quero que mantenha contato enquanto estiver lá. Se precisar ficar mais alguns dias, me mantenha informada. Claro, Alpha. Robbie, daria para. Robbie fica. Isso pegou de surpresa. Ele olhou de mim para ela. Como é? Michelle assumiu uma expressão rígida. Preciso ter uma conversa com meu segundo. Eu a encarei, atônito. Ela nunca tinha me chamado assim antes. Eu nem sabia que isso era uma possibilidade. Claro, ela não parecia ter outro lobo que poderia ser seu segundo, nenhum que eu conhecesse, pelo menos, mas ouvir essas palavras em voz alta me deu vontade de uivar de alegria. Claro, disse Ezra, fazendo uma reverência profunda. Então, endireitou-se e apertou meu ombro. Tenho muito a preparar. Preciso falar com um jovem bruxo chamado Gregory. Ele é brilhante e entusiasmado, embora um pouco imprudente, sempre disparando uma pergunta atrás da outra. Me lembra alguém que eu conheço. Nos vemos em casa, certo? Sairemos bem cedo, então não fique fora até tarde. Assenti, quase sem entender nada do que ele tinha dito. Ainda estava vidrado no segundo. Ele fechou a porta ao sair, deixando-nos a sós. Tentei encontrar palavras para expressar minha gratidão, praticamente vibrando na cadeira, mas Michelle falou primeiro. Você está feliz aqui, Robbie? Sim, respondi imediatamente. E, na maior parte do tempo, era verdade. Ela me observou por um momento, e então assentiu. Esses sonhos que você está tendo. Eu me remexi na cadeira. Todo mundo sonha. Eu sei disso. Mas esses não são diferentes? Sou um lobo. Sonho com lobos. Não sei sonhar de outro jeito. Sempre foi assim. Era quase uma mentira, mas não o suficiente para que ela percebesse. Você é importante para mim. Ela falou de uma forma rígida, como se não estivesse acostumada a expressar emoções. Ah, Michelle se importava com seu bando, mas, às vezes, sua preocupação parecia meio mecânica. Quase protocolar. Obrigado, Alpha Hughes. Não vou decepcioná-la. Sei que não. Ela lançou um olhar rápido por cima do meu ombro antes de se voltar para mim. Preciso que tome cuidado. Franzi a testa. Cuidado com o quê? Com os lobos da Virgínia. Eles, não sabemos o que vão fazer. O que vão dizer? Eu não estava preocupado. Provavelmente é só um mal-entendido. Fácil de resolver. Talvez, disse ela. Começou a tamborilar os dedos na mesa de novo, um hábito que, eu suspeitava, adivinha do nervosismo. Mas, se não for isso, faça o que for necessário para se proteger. Quero que volte inteiro. Fique perto do Ezra. Não saia do campo de visão dele. Tem mais alguma coisa que eu preciso saber? Ela balançou a cabeça. Só fique atento, certo? Isso é tudo. Eu me levantei ao mesmo tempo que ela. Fiquei surpreso quando ela contornou a escrivaninha e pegou minha mão. Seus olhos brilharam em vermelho, e uma onda de calma me envolveu. Era reconfortante estar ali com ela. Parte de mim se incomodava com quão fácil era, mas eu sabia o meu lugar. Eu era um beta. Precisava de um alfa. Precisava dela. Não precisa se preocupar comigo. Eu sei me virar. Ela sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Eu sei disso. Mas você é meu. E essa responsabilidade é algo que eu levo muito a sério. Ela ficou parada no meio do escritório enquanto eu saía. O dia estava claro quando deixei a casa. Eu tive esperanças de que o inverno finalmente estivesse indo embora. O ar ainda tinha um toque gelado, mas o sol era quente. Pensei em ir para casa, porém não estava pronto para encarar Ezra. Ainda me sentia um pouco irritado por ele estar falando de mim para Michelle, e pelas costas. Eu sabia que ele fazia isso por preocupação, mas, ainda assim, me incomodava. E a ideia de ficar preso com ele em uma longa viagem de carro não ajudava. Em vez de ir para casa, deixei o complexo e segui para o refúgio. As copas densas bloqueavam a maior parte da luz do sol.
Ainda havia resquícios de neve no chão. Parei ao chegar no limite das árvores, inclinando a cabeça e ouvindo os sons da floresta. Estava cheia de vida. Cervos pastavam ao longe. Pássaros cantavam, cantavam, cantavam. Atravessei uma velha estrada de terra, pouco usada. Eu estava sozinho. Estiquei as mãos acima da cabeça, ouvindo as costas estalarem. Eu precisava correr. Deixei minhas roupas e óculos em alguns arbustos perto da estrada. Enterrei os dedos dos pés na terra, respirando lenta e profundamente. Começou no meu peito. O lobo e eu éramos um só. A primeira vez que me transformei doeu mais do que qualquer outra coisa que eu já havia sentido. Eu estava à beira da puberdade, e minha pele parecia em chamas. Gritei por dias a fio, minha voz falhando e enrouquecendo, mas, ainda assim, eu gritei. Os lobos com quem eu estava não eram meu bando, mas eram próximos o suficiente. Eles cuidaram de mim, mesmo eu não sendo deles. O alfa me segurou contra seu peito, afastando o cabelo suado da minha testa. Encontre-o, disse ele, e sua voz soou como um rosnado. Encontre seu laço, Robbie. Encontre seu laço e segure-o com força. Deixe-o envolver você. Deixe-o puxar você até o seu lobo. Não consigo, gritei para ele. Por favor, dói demais, faça parar, faça parar. Suas mãos se apertaram ao meu redor, as garras afundando na minha pele. Eu sei que dói. Eu sei disso, disse ele. Mas você é um lobo. E vai se transformar. Mas, antes disso, preciso encontrar o caminho de volta. Minha coluna arqueou contra ele enquanto eu convulsionava, minhas mãos cravando-se em suas coxas. Ele grunhiu quando minhas garras surgiram nas pontas dos dedos, cortando, fazendo sangrar. Minha boca se encheu de saliva com um cheiro metálico e penetrante. O animal em mim queria rasgar e dilacerar até que ele me soltasse, mas ele era mais forte do que eu. E logo quando eu pensei que não suportaria mais, que preferiria morrer a deixar aquilo continuar, ouvi a voz dela. Lobinho, lobinho, não vê? Cantarolou. Você é o mestre da floresta, o guardião das árvores. Ela riu. Sempre quieto como um rato. Deixe que ouçam você agora. Memórias podem ser coisas engraçadas. Elas vêm quando você menos espera. E quando você mais precisa. Isso era tudo o que ela era. Uma memória. Mas eu me agarrei a ela. Aquela primeira transformação foi uma névoa de instinto sob a maior lua cheia de todas. Mal me lembro de qualquer coisa, apenas da necessidade de correr, correr, correr. Os outros lobos me seguiram, uivando tão alto que a própria terra tremia. Mais tarde, quando não consegui mais correr, eles se enrolaram ao meu redor, minha barriga cheia de carne, e eu dormi. A primeira transformação era sempre a mais difícil. Agora? Agora era fácil. O laço estava ali, como sempre estivera. Meus músculos começaram a tremer. Meus ossos começaram a mudar. Sim, havia dor, mas era uma dor boa, e ela doía de uma forma terrivelmente maravilhosa. Caí de joelhos e eu era. Eu sou. Lobo. Sou o lobo forte e orgulhoso e esta floresta é minha, esta floresta é lar este. É o meu lugar. Este é o meu lugar. Este é. Esquilo maldito esquilo. Vou te perseguir. Vou te comer. Corra, corra, corra. Uive cante deixe que ouçam. Tem. Robbie. 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 Isso é. O que é isso? Outro lobo. É outro lobo. Quem é você? Você não está aqui. Onde você está? Não consigo te encontrar. Mas posso sentir seu cheiro. Posso sentir seu cheiro. Robbie, Robbie, Robbie. Por que está aqui? Por que está comigo? Eu vejo você. Eu vejo você. O que é? Quem é? Quem sou? Quem sou eu? Eu sou. Lobo. Eu sou. Eu sou. Eu. Ofeguei ao sair da transformação, caindo no chão, deslizando sobre as folhas e agulhas de pinheiro. Caí de costas, arfando enquanto olhava através do dossel acima. Havia lampejos de céu para além das folhas verdes. Mas tudo o que senti foi o azul. Que porra! Sussurrei. Comecei a me erguer devagar do chão. Fiz uma careta enquanto um corte no meu ombro começava a se fechar. Balancei a cabeça, tentando clarear a mente. Fiquei de pé lentamente, a cabeça inclinada. Ouvindo. Eu poderia jurar que havia outro lobo no refúgio. Um que eu não conhecia. Permaneci imóvel. Esperando por alguma coisa. Qualquer coisa. Nada aconteceu. Olhei ao redor. Apenas árvores. Eu estava sozinho. Minha pele estava arrepiada. Ótimo, murmurei. Agora você está ouvindo coisas. Legal pra caralho. Decidi voltar para casa. Não contei a Ezra o que pensava ter ouvido. Tínhamos outras coisas com que nos preocupar.